Que grande oportunidade, que privilégio que Deus está nos dando nesse dia de meditarmos, fazermos uma reflexão especial da palavra e assim crescermos mais uma vez na graça e no poder de Deus. Vamos orar. Querido Pai, neste dia pedimos que o Senhor continue guiando nossos passos, continue guiando a nossa vida. Queremos a cada dia te servir mais. Queremos fazer a diferença neste mundo em que estamos inseridos. Usa-nos para sermos instrumentos do bem, instrumentos que possam ajudar na expansão do reino dos céus aqui nesta terra. Capacita-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na experiência deste patriarca chamado Enoque. Enoque foi uma pessoa interessante para os dias da época ali antes do dilúvio. Entendemos muito bem que havia dois grupos de pessoas naquele tempo, no tempo de Enoque, antes do dilúvio e após a questão da entrada do pecado. Tínhamos ali um grupo de pessoas fiéis e tínhamos ali os infiéis. Durante algum tempo, os fiéis e os infiéis permaneceram separados. Os fiéis habitavam as montanhas e os infiéis ficavam nos vales. Enquanto se mantiveram separados, os fiéis adoravam a Deus corretamente, mas com o passar do tempo, algo aconteceu ali que acabou colaborando com que eles pudessem se misturar. Mas a orientação de Deus é que cada um permanecesse ali seguindo. A orientação de Deus é que o povo continuasse adorando a Ele, e aqueles que não queriam adorar, Deus ele criou cada um de nós com livre arbítrio, a habilidade de nós exercermos a nossa capacidade de escolha, de decisão. Mas com o passar do tempo, estes acabaram se misturando. E esta associação produziu os piores resultados, misturando-se com os depravados, os fiéis tornaram-se semelhantes a eles. Que triste. No espírito, nas ações, as restrições ao sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Isto aparece ali no livro Patriarcas e Profetas, página 81. Então, os mandamentos de Deus foram esquecidos. Passaram a buscar os prazeres mundanos. O pecado espalhou-se pelo mundo como uma praga. O texto para nós refletirmos está ali em Gênesis, capítulo 5, do verso 21 até o verso 24. Ele nos diz o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. A palavra aqui interessante que aparece no texto é a ideia de andar com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que texto poderoso. Aqui fala de uma intimidade que os seres humanos podem ter, que vai ajudar, que vai auxiliar nesta comunhão, nesta amizade com as coisas de Deus. Então, apesar da infidelidade que prevalecia e crescia, havia um grupo de homens fiéis e santos que viviam em companhia de seres celestiais. Nós vemos aqui esses homens, além de terem um sólido intelecto, levavam a sério a missão de ensinar lições de fidelidade para a sua geração. O texto aqui destaca muito bem duas gerações, né? Gerações de pessoas ali que serviram a Deus
e uma geração de pessoas que não serviram a Deus. Na Bíblia, quando fala da geração que servia a Deus, que se destaca como filhos de Deus, era a geração de Sete. E quando fala filho dos homens, se destaca aqui como a geração de Caim. Então, aqui nós vemos duas gerações que passaram a se seguir. Enoque era um desses que amava a Deus, era fiel a Deus e guardava os seus mandamentos. Mas após o nascimento do seu filho, Matusalém, tudo mudou. Enoque, então, aprendeu a preciosa lição de cuidado e do amor de Deus pelo homem. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas envolvia todos os afazeres diários. Enoque não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente de relacionamentos com pessoas. Ele tinha uma missão a realizar no mundo, assim como muitos de nós. Enoque vivia ali no seu momento, afastado, muitas vezes fora da cidade, mas ele vinha até as cidades para poder espalhar a semente do bem e pregar o evangelho de Deus poderosamente. Enoque não se tornou um eremita, ele fez a diferença. Enoque foi esposo, foi pai e chefe de família exemplar. Mantinha um estilo de vida constante e inabalável. Enoque desenvolveu uma vida de oração bastante intensa. É importante destacarmos isso. Angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios e temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos e passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Para ele, a oração era como a respiração da alma, e isso trazia um bem tremendo, trazia a atmosfera do céu para a sua realidade. Livro Patriarcas e Profetas, página 82. Deus deu a Enoque o privilégio de receber revelações sobre muitos fatos do futuro. Deus lhe concedeu o dom de profecia, falou a ele sobre a destruição do mundo pelo dilúvio, mostrou-lhe a segunda vinda de Cristo, a destruição dos ímpios, a destruição final do mundo, mostrou-lhe a ressurreição dos justos, sua gloriosa manifestação, a gloriosa vinda do nosso Senhor, a gloriosa coroação de Cristo e a destruição dos ímpios. Enoque foi um destemido reprovador do pecado e um grande pregador da justiça. Nós vemos aqui que os homens daquela geração zombaram daquele que não procurava juntar ouro, juntar posses, juntar riquezas, mas o coração de Enoque estava totalmente apegado, o olhar de Enoque estava para a cidade no qual o fundador é o nosso Deus. Enoque aqui, uma pessoa interessante para refletirmos sobre a sua vida, e chegou um momento que Deus o tomou para si. A Bíblia apresenta isso. Durante 3 séculos, Enoque andara com Deus e dia após dia almejara uma união mais íntima, cada vez mais estreita, e se tornar então a comunhão com Deus, essa amizade com Jesus. E durante um tempo foi sentido a sua falta. Notava-se a ausência daquele que fora, até o momento a sua voz era ouvida, mas agora chegou um momento que não mais
estava ali entre eles. Deus levou Enoque para si. A vida de Enoque representa a vida de cada um de nós. Deus, ele espera um dia nos levar para o céu. Assim como Enoque foi levado vivo. Nós entendemos que ele passou desse processo de mortal para imortal, passou a ser eterno. A eternidade aqui de dependência de Deus, né? Dependência de Cristo. Os anjos são eternos por causa da sua dependência com Deus. É um eterno com condições. E nós precisamos estar apegados a Deus. Com a trasladação de Enoque, Deus ele tinha como objetivo ensinar uma lição importante, que existe proveito sim em servir, em seguir a Deus, visto que uma pesada maldição reposa sobre os seres humanos e a morte é o fim de todos. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado, o fim da questão do pecado é a morte. Deus mostrou que fará com todos aqueles que forem fiéis a Ele. Deus vai levá-lo, vai levar cada um de nós. Hoje é tempo de termos e desenvolvermos mais fidelidade. Fidelidade hoje, eternidade amanhã. O caráter desse profeta representa o estado de comunhão que todos aqueles que hão de ser comprados da terra deverão manter com Deus por ocasião do segundo advento de Cristo. No fim da história do mundo, assim como ocorreu antes do dilúvio, o caráter de cristãos fiéis também irá se contrastar com o mal que prevalece. Seguindo os impulsos do seu coração corrompido e os ensinos de uma filosofia enganadora, os homens rebelar-se-ão contra a autoridade do céu. Mas, como Enoque, o povo de Deus procurará mais pureza de coração, mais conformidade com as orientações de Deus, sua vontade conectada sempre ali com a vontade do céu, a sua mente ligada, plugada no Senhor. Então, como Enoque, advertirão o mundo da segunda vinda do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversação e exemplo, condenarão os pecados dos ímpios, assim como Enoque foi trasladado para o céu antes da destruição do mundo pela água, assim os justos e vivos serão trasladados da terra antes da destruição desta pelo fogo. Livro Patriarcas e Profetas, página 86. Na galeria dos heróis da fé, nós temos este servo de Deus, Enoque. Viveu num período corrompido da história, mas viveu e fez a diferença. Poderia ter se corrompido, poderia ter se deixado ali levar pelas influências que batem a nossa porta, influências ruins, mas preferiu estar do lado daquele que é vencedor, estar do lado daquele que é o eterno Rei e Senhor dos Senhores. E nesse dia você possa mais uma vez escolher estar do lado de Jesus. A cada dia você possa estender as mãos para o alto e perceber que Deus já está ali com as mãos fortes para poder segurar as nossas frágeis mãos na jornada aqui deste mundo. Que você possa pensar um pouco mais sobre isso e possa ser muito abençoado nesse dia. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta, para que o Senhor venha trabalhar poderosamente na vida de cada pessoa. Assim como Enoque escolheu estar do lado do Senhor, que possamos também nos inclinar para as coisas espirituais. E assim, durante todo esse dia, durante toda essa semana, todo esse mês, que possamos abençoar muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Que você possa
continuar servindo a Deus, que a cada dia possamos ter mais de Deus em nós e menos nós mesmos.